Olá, alunos! Professora Silvana para mais uma aula de tratamento da informação com vocês. O que vimos anteriormente? Nós vimos tabela de dupla entrada, gráfico de barras duplas, localização de dados de uma tabela. Que nós veremos hoje? Nós iremos fazer uma retomada de organização de dados em tabelas e gráficos. Tratamento da informação. Tabelas e gráficos são recursos utilizados frequentemente nos meios de comunicação, telejornais, revistas, jornais impressos, panfletos e apresentação de textos científicos, entre outros. Ok? Bem, construindo passo a passo os gráficos da aula anterior. Organização, leitura e interpretação de dados. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada em 1930 no Uruguai e as seguintes a cada 4 anos. Teve 2 anos que não houve Copa do Mundo por causa da Guerra Mundial, que foi no ano de 1942 e 1946. Foram as edições da Copa onde elas foram canceladas por causa da Segunda Guerra, ok? Certo? Adiante, então, para o conhecimento. Os quadros a seguir indicam os anos em que as Copas do Mundo foram disputadas, onde ocorreram a disputa e qual a seleção foi campeã. Aqui nós temos, então, ano, o país que foi sede e o país campeão. Aqui também ano, país sede campeão, ano, país sede campeão. Então, lembra o que eu falei? Em 1930, o país sede foi o Uruguai e quem foi a seleção campeã? Foi a seleção do Uruguai, ok? Vamos, então, continuando com os nossos dados. Como organizar os dados em tabelas? Bom, se nós queremos organizar os dados, vamos precisar contar quantas vezes cada seleção aqui foi campeã naquele quadro anterior. Tranquilo? Vamos lá. Começamos aqui pelo Brasil. Ó. Primeiro ano que o Brasil foi campeão foi em 1958, onde o país sede foi na Suécia, ok? Aí, quando novamente? Em 1962, em 1970 no México, 1994 que foi aqui no Brasil, 1994 que foi nos Estados Unidos e em 2002 que foi no Japão. Então, no caso aqui, o Brasil foi campeão cinco vezes, ok? Adiante, então. Vamos ver agora quantas vezes a Argentina. Contando, a Argentina foi tricampeã, né? 78, 86 e 90. Opa, desculpa, aqui. Foi bicampeã, opa, ó, favorecendo os nossos irmãos. Não, foi bicampeã, né? Em 78 e 86, ok? Então, 3 vezes. Uruguai, vamos ver quantas vezes o Uruguai foi campeão. O Uruguai foi campeão 2 vezes, então ele foi bicampeão, ok? Então, preenchendo lá, Uruguai 2 vezes. Vamos agora ver a seleção da Itália. Itália foi tetracampeã, né? Que está mais próximo do Brasil. Ó. Temos aqui a Itália, foi tetracampeã, então a Itália 4 vezes. Vamos agora Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. Alemanha, né? Foi 3 vezes. A Inglaterra 1 vez, a França 2 vezes, a Espanha 1 vez e a Alemanha, no caso, aqui não boas lembranças, né? Aquele famoso, a Alemanha foi 4 vezes. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante, então. Já preenchemos, né? Já fizemos a nossa contagem da quantidade que as seleções foram campeãs. E agora, montando a nossa tabela.
quantidade, o nome da nossa tabela é quantidade de vezes que a seleção foi campeã. Aqui nós temos o título da tabela, que é seleção e quantidade, e temos aqui o corpo da tabela. Essa fonte, esses dados foram tirados da onde? Da fonte do arquivo da FIFA, ok? Do arquivo da FIFA. Então, vamos adiante agora. Identificando os elementos importantes da tabela. Qual o título da tabela? Né? Nosso título será quantidade de vezes que cada seleção foi campeã. Título da tabela. Próximo. Qual o cabeçalho da tabela? O cabeçalho da tabela é seleção e quantidade. Então, ó, seleção e quantidade. Próximo. Identificando elementos importantes. Qual o corpo da tabela? O corpo da tabela aqui é os países e a quantidade. Ó. Nome dos países com a quantidade de copas vencidas. Ok? O que nós estamos fazendo? Identificando os elementos importantes da tabela. Qual a fonte da tabela? Nossa fonte é aqui, ó. Né? Fonte FIFA arquivo. É um arquivo, foi encontrado em um arquivo da FIFA. Onde foi publicado? Foi publicado no site da FIFA, preste atenção, ó, foi publicado no site da FIFA, e quando? Em 18 de julho de 2018. Ok, pessoal? Com isso nós identificamos todos os elementos da tabela. Bom, construindo o gráfico de barras, que nós teremos aqui. Na horizontal está sendo colocados os países e na vertical a quantidade de copas vencidas. Como nós sabemos que o país que mais foi campeão foi o Brasil e que ele foi pentacampeão, então o nosso gráfico aqui pode ir até 5, 6, aqui onde representa a quantidade de copas vencidas, ok? Então, país aqui no eixo horizontal e aqui a quantidade de copas vencidas no eixo vertical, ok? Então, lembra que eu falei para vocês? No eixo horizontal está o país e no eixo vertical, aqui em verde, a quantidade de copas vencidas. Construindo o gráfico de barras. Então, vamos lá. Nós criamos colunas que representam a quantidade de cada dado. Então, perceba, a coluna aqui do Uruguai, que foi bicampeão, da Itália, que foi tetra, da Alemanha, que também foi tetra, do Brasil, que foi pentacampeão, aqui, 5 copas vencidas, a Inglaterra, que venceu apenas uma Copa, a Argentina, né, nosso vizinho, 2 copas, bicampeão, a França, 2 copas, e a Espanha, empatado aqui com a Inglaterra, que também venceu uma Copa. Certinho? Acompanhando, pessoal? Bom, colocar o título da tabela, quantidade de vezes que a seleção foi campeã, temos que colocar o título da tabela. E também não podemos esquecer de colocar a fonte da tabela, né? Esses dados foram retirados da onde? Foram retirados do arquivo da FIFA. Tá? Então, continuando. Agora nós vamos fazer análise de alguns dados da tabela. Qual seleção mais ganhou a Copa do Mundo? Respondendo aqui, nós temos o Brasil, que foi, no caso, 5 copas. Qual seleção menos ganhou a Copa do Mundo? No caso aqui, foi a Inglaterra, que está empatada aqui com a Espanha, né? Apenas uma Copa, ok? Agora é com vocês, praticando um. A turma de Caio organizou uma rifa, sendo que 3 bilhetes foram comprados por 8 alunos, 2 bilhetes foram comprados por 16 alunos, 4 bilhetes foram comprados por 5 alunos e 5 bilhetes foram comprados por 12 alunos. Usando o passo a passo apresentado,
que nós apresentamos para vocês, como construir um gráfico, vocês vão construir uma tabela com as informações do enunciado e vão também construir um gráfico de barras com as informações encontradas. Um tempo para vocês resolver essas alternativas. Então, pessoal, conseguiram construir a tabela e o gráfico? Como ficou? Lembrando do enunciado, né? Quantos bilhetes foram comprados, quantos alunos compraram determinada quantidade de bilhetes. Construa a tabela com as informações do enunciado. Vamos lá? Respondendo, então. Aqui, bilhetes comprados, né? É o título, né? Aqui, no caso, é o número de alunos e a quantidade de bilhetes, ok? Aqui nós vamos colocar
o número de alunos que comprou 3 bilhetes, o número de alunos que comprou 2 bilhetes. Qual será a nossa fonte? A fonte aqui será a turma do Caio, ok? O título da tabela é bilhetes comprados. E como que ficou o nosso gráfico? Aqui na horizontal nós colocamos os números de alunos, né? Colocamos os números pares, e aqui a quantidade de bilhetes. Aqui no eixo vertical, a gente colocou o número de bilhetes. Como o maior número de quantidade de bilhetes era o 5, ó, bastou para nós colocar um intervalo daqui do 0 até o 5, ok? Então, aqui, número de alunos, 4 alunos, 4 bilhetes, 8 alunos, 3 bilhetes, 12 alunos, 5 bilhetes e 16 alunos, 2 bilhetes, ok? Pessoal, tranquilo? Praticando 2. O gráfico de base indica o número de nascimento em certa cidade no primeiro semestre de 19. Qual o título do gráfico? Respondendo. Qual o título do nosso gráfico? Vendo aqui, nós temos que é o nascimento no primeiro semestre de 2019, ok? Para o próximo. Letra B. O que informa o eixo horizontal e o que informa o eixo vertical? Respondendo. Respondido? Então, como ficou? No eixo horizontal aqui nós temos os meses e no eixo vertical nós temos o número de nascimentos, ok? Ficou assim, então, horizontal, meses do ano, e o vertical, número de nascimentos, ó. Tá até coloridinho aqui para vocês não terem dúvida de horizontal e de vertical, ok? Letra C. Quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre de 2019? Respondendo.
Então, lembrem, pessoal, que o ano, ele tem 2 semestres. O primeiro vai de janeiro até junho e o segundo de julho até dezembro, né? Então, aqui nós temos os dados, eles estão sendo contados a partir do segundo semestre. Então, nós temos aqui, corrigindo aqui, pessoal, primeiro semestre. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro semestre até junho e o segundo semestre a partir de julho. Então, a prof está corrigindo aqui, ó, é no primeiro semestre. Quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre? Tem que ir somando, né? No caso aqui, janeiro, 23, vamos lá. Janeiro, 23, daí fevereiro, 21, março, 22, abril, 25, maio, 21 e junho, 24. Somando ao tudo, houve nessa cidade 133 nascimentos no primeiro semestre. Acertaram? A letra D. Em que mês foi o maior número de nascimentos? Respondendo para a prof. Então, responderam, alunos? Antes, vamos lá voltar no slide anterior, que a prof falou 133, ó. E é 136, tá? Somando todos os nascimentos dos meses do primeiro semestre, vai dar um total de 136 nascimentos, ok? Vamos agora para a nossa letra D, né? Que ficou para eu corrigir com vocês. Em que mês foi maior o número de nascimentos? Localizando aqui pelas barras, né? Nós conseguimos ver aqui que o máximo está aqui em 25, ó. Então, foi no mês de abril. Respondendo, ó, se traçarmos a linha aqui no máximo, a gente vê que a barra vai aqui, que no caso é a barra do mês de abril, ok? Bom, ainda praticando 2, vocês vão agora responder minha letra E, que pergunta em que mês foi menor o número de nascimentos. Respondendo para a prof. Conseguiram? Verificaram que aqui acontece uma coincidência, um empate, no caso de números de nascimentos, ó. Em que mês foi menor o número de nascimentos? Se você verificar aqui nas barras, foi em fevereiro, mas teve um outro mês que também bateu, né? Coincidiu a quantidade de nascimento nos meses. Então, aqui, ó, nós verificamos que houve 2 meses em que teve um menor número de nascimentos.
que no caso é o mês de fevereiro e o mês de maio, ok? Bom, agora o praticando 3 para vocês. É numa questão presente na prova Paraná, ok? Diz assim, o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados nas edições de 2002 a 2014 da Copa do Mundo de futebol. Em qual dessas edições da Copa do Mundo foi registrado a maior quantidade de gols? Tá fácil, pessoal, respondendo. E aí, letra A, B, C ou D, vocês encontraram como resposta? Olha aqui as barras, né? No caso, nós temos aqui ó, a quantidade total de gols. No caso, tá fácil de visualizar aqui que houve um pouco mais de 170 gols. Então, no caso aqui, apontando, nós temos que foi na Copa de 2014,
Então, a nossa alternativa correta, alternativa D, ok? Mais um praticando. A Fórmula 1 é a principal categoria de automobilismo mundial. A partir da década de 1970, os pilotos brasileiros começaram a fazer sucesso na modalidade. Então, nós temos aqui nesse gráfico os brasileiros e suas vitórias na Fórmula 1. Temos, né, muito falado, né, famoso no caso Ayrton Senna, que era famoso por correr na chuva, né, dava show correndo na chuva. Daí nós temos aqui Emerson Fittipaldi com 14 vitórias, Felipe Massa com 11 vitórias, pouco falado, né, José Carlos Pace com 1 vitória, Nelson Piquet 23 vitórias e Rubens Barrichello com 11 vitórias. Então, na horizontal nós temos os pilotos e aqui na vertical nós temos o número de vitórias. Então, respondam para mim a letra A. Qual piloto brasileiro teve maior número de vitórias? Tempinho para vocês. Tá fácil, né? A barra está disparada. Então, nós verificamos aqui que o piloto que teve maior número de vitórias foi, no caso, Ayrton Senna. Ok? Então, respondendo para vocês, Ayrton Senna com 41 vitórias. Agora, vocês responderão para mim a letra B. Quantas vitórias o piloto José Carlos Pace teve a menos do que o piloto Rubens Barrichello? Um tempinho para vocês resolverem.
Então, responderam, esse piloto José Carlos Pace pouco se destacou, porque ele tem um número de vitórias pouco significativas, né? No caso, menos de 5 vitórias. E está pedindo a diferença, quanto ele teve a menos que o piloto Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello teve 11 vitórias e ele teve apenas uma. Então, respondendo, no caso, Rubens Barrichello teve 10 vitórias a mais que José Carlos Pace. Certo, pessoal? Bom, um tempinho para vocês baixarem o Matific e encontrarem o nosso joguinho lá para Veja a Luz do Dia. Um tempinho para vocês. Vamos jogar então, pessoal? Vamos lá. Duração aproximada da luz do dia na cidade de Los Angeles em 2013, de acordo com o Comando Meteorológico Naval e Oceanográfico dos Estados Unidos. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o mês de março, tá? E ver quantas horas aproximadamente tem de luz do dia. Então, vamos lá. Março, 12 horas, vai cá março, nós vamos localizar aqui na intersecção de 12, ó, ok? Certo? Vamos lá, próximo. Abril, duração da luz do dia em abril, aproximadamente 13 horas. Então, o mês de abril aqui, nós vamos aqui em 13 horas. Isso. Próximo mês agora. Maio, duração da luz do dia em maio, 14 horas, pontinho aqui, ok? Vamos para junho agora, duração da luz do dia em junho, 14h15, um pouquinho aqui em cima, né? Isso, ok? Mês de julho, 14 horas, mês de julho vai voltar aqui, ó, em 14 horas. Estão acompanhando, pessoal? Agora, o próximo mês, agosto, 13h30, aqui no meio, né? Entre 13 e 14 horas. Mês de agosto. Agora, mês de setembro, 12 horas e 30. 12 horas entre 12 e 13, aqui no meinho, ó, tá? 12 e 30. Outubro, 11 horas e 15. 11 horas, um pouquinho para cima aqui, 11 horas e 15. Isso, ok? Faltam agora 2 meses, novembro e dezembro. Novembro, 10 e 30. Entre 10 e 11 aqui no meio, isso, 10 e 30. E agora, o nosso último mês, no caso, dezembro. Dezembro, 10. Isso, aqui no eixo, no 10. E pronto. Uau, fizemos tudo certinho, tá? Localização dos nossos pontos, estrelinha. Agora, nós vamos para a segunda fase, que é responder as perguntas aqui, tranquilo? Qual mês com menos luz do dia, de acordo com o gráfico? Qual mês que teve menos luz do dia? Será que foi aqui janeiro ou será que foi lá dezembro? Eu vou jogar em dezembro. Vamos ver? Ah, acertamos, tranquilo. Vamos para a próxima questão agora, que vai ficar, que eu vou deixar para vocês responderem. Qual mês teve maior duração da luz do dia? Será que foi janeiro, outubro ou novembro? Fica o desafio para vocês.
Então, pessoal, dentro dessas três possibilidades, qual mês teve maior duração da luz do dia? Janeiro, outubro ou novembro? Percebam aqui que dentro dessas possibilidades, ó, janeiro está aqui, né? Um pouquinho acima de 10. Daí nós temos novembro aqui, que está 10h30. Mas o que a gente vê que está maior aqui, que foi 11h15, no caso é o mês de outubro. Então, eu vou dizer que a resposta eu vou jogar para outubro. Vamos ver, então? Próximo. Quantos meses tiveram no máximo 13 de luz do dia? Teve 13 horas de luz do dia. Tempinho para vocês responderem. Então, encontraram quantos meses teve no máximo 13 horas de luz do dia? Contando aqui, pessoal, nós temos aqui o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. Aqui fechou 4 meses, ó, que tiveram no máximo 13 horas de luz do dia. Aí aqui nós temos aqui o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro. Eu vou jogar 8. Vamos lá ver se acertamos? Ah, é isso aí. Ganhamos estrelinha, certo, pessoal? Então, agora, vamos para a nossa última fase. Qual fração do ano teve no máximo 11 horas de luz do dia? Um tempinho para vocês resolverem. Então, alunos, qual fração do ano teve no máximo 11 horas de luz do dia? Verificando aqui, ó, nós temos aqui janeiro, né, que foi um pouquinho mais que 10, fevereiro foi exatamente 11, aí nós temos aqui o mês de novembro e o mês de dezembro, porque o mês de outubro passou, ó, de 11 horas, né? Passou alguns minutos de 11 horas. Então, nós temos esses quatro meses, que é janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Então, nesse caso, eu vou colocar lá que são 4 dozeavos. Vamos lá? 4 meses dos 12. E estrelinha, ok? Então, pessoal, 4 dozeavos equivalem aqui, ó, a 1/3 dos meses do ano, a terça parte dos meses do ano, ok? Certo? Então, o que nós estudamos na aula de hoje?
Nós estudamos a retomada de organização de dados em tabela e a construção gráfica. Tranquilo? O que nós iremos ver na próxima aula? Nós iremos fazer a retomada de números racionais na forma fracionária. Terminamos nossa aula, pessoal, e até a próxima.